Bem, gente, a gente vai começar então o primeiro giro teórico desse mini curso sobre identidade, gênero e fronteira. Esse giro, como eu contei para vocês antes, está inspirado em Roberto Cardoso de Oliveira. Vou contar para vocês a história da teoria das fricções interétnicas do Roberto, que é, para mim, uma teoria fronteiriça da identidade, como eu vou explicar. Bem, Roberto Cardoso de Oliveira, ele gostava de ser chamado de RCO. Normalmente ele era chamado assim pelos alunos e pelos colegas, né? Então, o RCO é uma figura central da antropologia brasileira. E é uma figura central não somente pela envergadura da obra dele, né? A obra dele é muito importante em diversos aspectos para a formação da teoria antropológica brasileira, mas ele também é muito importante pelo papel que ele teve na institucionalização da antropologia acadêmica no país. Roberto fundou o primeiro programa de pós-graduação em antropologia no Brasil, no Museu Nacional de Antropologia do Rio de Janeiro, que agora pertence à UFRJ, né, a Federal do Rio de Janeiro, mas ele também teve um papel muito central na fundação de vários outros programas de pós-graduação em antropologia no Brasil. No programa de pós-graduação da UNB, da Nacional de Brasília, da Unicamp, também das universidades do sul do país. Então é uma figura muito importante para a institucionalização da disciplina. E sempre lembrando que o doutorado que ele criou no Rio de Janeiro, o doutorado em antropologia, é o primeiro doutorado em antropologia da América Latina, né? O segundo é o doutorado que foi criado por Ángel Palermo, no México, no CIESAS, né? E que surgiu mais de 10 anos depois do doutorado criado por Cardoso de Oliveira no Rio. Então, é uma figura transcendente da antropologia, não só para o Brasil, mas também para a América Latina. O Roberto Cardoso era natural de São Paulo, do estado de São Paulo, e era filósofo de formação. Adoro dizer isso, né? Porque a gente é tão cafona com essa coisa dos campos disciplinares que às vezes a gente esquece que grandes contribuições para a antropologia feita no Brasil e em todo o mundo tem a ver com pessoas que foram capazes de cruzar campos científicos. O Roberto entre elas. Roberto era filósofo de formação, grande parte da sua obra demonstra a profundidade filosófica das reflexões dele, e eu acho que essa é uma das coisas mais fortes da sua produção antropológica. E ele defendeu a sua monografia de graduação orientado por Florestan Fernandes, que é nada mais nada menos que o pai da sociologia acadêmica no Brasil, né? Considerado um dos pais da sociologia acadêmica do Brasil. Então, um dos principais antropólogos brasileiros é filósofo de formação, orientado por um mestre sociólogo. Bem, quando ele defendeu a monografia dele, em 1953, o Roberto Cardoso ficou desempregado e Darcy Ribeiro, que era um grande amigo do diretor dele, um grande amigo do Florestan Fernandes, foi a São Paulo porque precisava de um assistente de pesquisa para os trabalhos que ele estava desenvolvendo no Serviço de Proteção do Índio, o SPI, no Rio de Janeiro. Então, o Darcy Ribeiro conhece, nessa ocasião, o Roberto Cardoso de Oliveira e o convida a trabalhar com ele como etnógrafo, como seu assistente de etnografia no Serviço de Proteção Indígena, né? Que depois, anos mais tarde, foi rebatizado, dando origem ao serviço que hoje nós conhecemos como FUNAI. Bem, então aí o RCO, Roberto Cardoso, vai mudar para o Rio de Janeiro e vai começar a trabalhar como assistente de pesquisa do Darcy Ribeiro no Serviço de Proteção do Índio e também como seu assistente de docência nas aulas de etnografia que o Ribeiro estava dando no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, né? Bem, então, o trabalho que o Darcy Ribeiro desenvolveu, as grandes etnografias que ele desenvolveu no Serviço de Proteção do Índio, entre 1947 e 1958, vão influenciar fortemente a teoria sobre a identidade fronteiriça, né, sobre as fricções interétnicas do Roberto Cardoso de Oliveira. E ele mesmo reconhece isso em vários dos escritos dele, né? Bem, pesquisando sobre grupos indígenas no território amazônico e no centro-oeste brasileiro, entre 1947 e 1954, Darcy Ribeiro falava ou era a favor das políticas de assimilação dos indígenas, né? Nesse momento, era bastante hegemônica na antropologia internacional, a partir da influência da obra de antropólogos discípulos de Franz Boas, como Herkovitz, ou também como o próprio Robert Hatfield. Então, era muito hegemônica na antropologia a ideia de que a aculturação, de que a assimilação implicava a aculturação. Então, essa hegemonia, digamos, da teoria assimilativa na antropologia teve seus impactos no Serviço de Proteção do Índio, e Darcy Ribeiro, até 1954, apoiava a ideia de que os indígenas deviam ser assimilados à sociedade nacional. Sofreu um processo de mestiçagem com a sociedade nacional
e que esse processo de mestiçagem permitiria a sua integração à sociedade nacional. Bem, isso até 1954. A partir de 1954, mas muito fortemente, entre 1957 e 1962, Darcy Ribeiro vai criticar seus próprios argumentos. Continuando suas etnografias com os grupos indígenas amazônicos e do centro-oeste brasileiro, ele vai se dar conta de que a maior parte dos grupos indígenas que têm contato com a sociedade nacional não são integrados nem assimilados, são diretamente exterminados pela sociedade nacional e pelo avanço das fronteiras econômicas, políticas e sociais dessa sociedade nacional sobre territórios indígenas, né? Então, ele vai aderir à ideia de que esses indígenas, na verdade, devem ser protegidos dentro de reservas para evitar que a sociedade nacional os extermine. Essa vai ser, digamos, a ideia que ele vai defender até 1962. Em 1962, de 62 para frente, Darcy Ribeiro vai aderir a um giro ainda mais crítico aos seus próprios argumentos. Esse giro, logicamente, está muito interpelado pelo golpe de Estado no Brasil, pela ditadura militar que se inicia em 1964, e também vai estar atravessado pelo exílio do Roberto Cardoso, do Darcy Ribeiro, né? Que vai se exilar no Brasil durante parte importante dos anos 70. Então, nesse momento de reflexão, Darcy Ribeiro vai adotar uma postura ainda mais crítica em relação ao avanço da sociedade nacional sobre os povos indígenas e vai avançar a uma crítica à antropologia clássica e à ideia de identidade que emana dessa antropologia clássica, né? Ele vai dizer que a maior parte dos indígenas, quando ele volta do exílio, né, já no final dos anos 70, volta a visitar os grupos que ele tinha etnografado anos antes. E nessa volta ele vai escrever dizendo que a maior parte dos indígenas que ele etnografou décadas antes no Serviço de Proteção dos Indígenas foram exterminados pelo avanço da sociedade nacional. E aqueles que sobreviveram, que conseguiram sobreviver, eles permaneceram índios. Não somente nos seus hábitos e nos seus costumes, e alguns deles já não eram índios na reprodução dos seus hábitos e costumes. Tinham sido obrigados ou tinham absorvido formas e costumes da sociedade nacional. Mas esses indígenas continuavam entendendo a sua identidade, autoafirmando-se como índios ou indígenas. Então, isso vai levar o Darcy Ribeiro a propor que o ser ou não ser de uma identidade étnica não são as presumidas atribuições raciais ou os presumíveis rasgos culturais, a cultura substantiva que tem um grupo. Não. A identidade, vai dizer Darcy Ribeiro nos anos 70, a identidade vai estar dada, construída pelo conflito. A identidade devém, a identidade se constrói no conflito de não identidade dos indígenas com as sociedades nacionais e com o avanço que essas sociedades fazem da fronteira entre uns e outros, né? Bom, então assim o que ele vai fazer é rejeitar a teoria positivadora da aculturação nacionalizante, a teoria da mestiçagem no Brasil, né? Vai rebater essa ideologia sobre o suposto caráter democrático da mestiçagem no Brasil e vai propor uma teoria da identidade que entende que a identidade não é um holograma da cultura, que a identidade é conflito. Bem, Roberto Cardoso de Oliveira parte de todas essas críticas do seu mestre, do seu tutor etnográfico, né? Mas ele vai superar essas teorias em vários aspectos, né? Vai apresentar 2 pontos críticos em relação à teoria da identidade do Darcy Ribeiro, né? Esses 2 pontos críticos são, em primeiro lugar, Roberto Cardoso recupera o fato de que Darcy Ribeiro não considere os indígenas os grupos indígenas, os grupos étnicos, como totalidades em si mesmas, isoladas dentro de uma área cultural isolada, né, como na antropologia clássica. Vai recuperar o fato de que Ribeiro considera que o índio é parte de uma sociedade nacional que o interpela, que através do avanço do Estado e das forças econômicas altera profundamente a existência desses grupos e dessas sociedades indígenas, né? Mas o Roberto Cardoso vai observar que nesse intento, né, com essa intenção de incorporar uma leitura crítica à ação do Estado Nacional, Darcy Ribeiro terminou reproduzindo as próprias perspectivas desse Estado Nacional
a partir das quais o índio era visto como um outro da sociedade nacional. Em segundo lugar, o Roberto Cardoso de Oliveira concorda com Darcy Ribeiro com essa perspectiva de que o conflito é um aspecto central para entender a identidade e que o conflito é o que estrutura a identidade como uma relação e não como uma coisa. Mas o Roberto Cardoso vai entender que o Darcy Ribeiro terminou descrevendo tanto esse conflito como essa relação de uma forma muito estática e que é necessário, então, propor uma teoria da identidade que supere essa visão estática. Bom, aí vem a contribuição do Roberto, né? O Roberto vai se apoiar nas suas próprias etnografias para fazer essa contribuição, nos estudos que ele realizou a partir de 1960 com os grupos terenas. Os grupos terenas são um grupo indígena que está assentado no atual estado brasileiro, no Mato Grosso do Sul, que é um estado que faz fronteira com o Paraguai, né? Então, ele vai afirmar, a partir da sua experiência etnográfica com os terenas, que depois ele vai complementar com a experiência etnográfica com os tucunas, em território amazônico, né? O Roberto Cardoso vai dizer que os terenas são um exemplo muito profundo de um grupo cultural que, pese a todo o seu contato com a sociedade nacional, não é assimilado e não se permite assimilar. Os terenas, eles derivavam, na verdade, de um grupo que se chamava Guarás, grupos que circulavam semi-nomadamente, de forma transfronteiriça, entre territórios bolivianos, paraguaios, argentinos e brasileiros. Em 1830, com o avanço das guerras decimonônicas do século XIX entre essas nações, os terenas se viram obrigados a migrar para um território que permitisse que eles sobrevivessem a esses conflitos. Então, em 1830, eles cruzam a fronteira para o lado brasileiro e vão se assentar nesse território, que atualmente é o território do Mato Grosso do Sul, né? Bem, a partir de 1910, o Estado brasileiro já começou a aplicar nesse território fronteiriço, transfronteiriço, políticas de proteção dos indígenas. Então, a partir de 1910, o SPI, o Serviço de Proteção dos Indígenas, começou a demarcar esses territórios do Mato Grosso do Sul como reservas indígenas. Em 1930, já havia aí 8 áreas indígenas protegidas, 8 reservas indígenas, né? E esse grupo, os Guarás, quando migram para esse território do Mato Grosso do Sul, transmigram também a sua identidade étnica. Eles passam a ser identificados e auto-identificados como terenas. Essa transformação de identificação tem a ver com o fato de ter cruzado a fronteira e com a forma como eles vão se relacionar com os grupos que já estavam nesse território. É impressionante, né? O Roberto Cardoso de Oliveira vai etnografar esses grupos em 1960, 150 anos depois que eles já tinham cruzado a fronteira do Estado brasileiro para se assentar nesses territórios do Mato Grosso do Sul. 150 anos depois, esses grupos ainda eram considerados pelos demais grupos indígenas do território como convidados. Eles eram considerados como estrangeiros que estavam sendo acolhidos por esses outros grupos. Eles ainda eram considerados grupos transfronteiriços pelos próprios indígenas que estavam nas outras reservas indígenas desse território. E mais do que isso, em 1960, os terenas também viviam, digamos, a sua própria identidade como uma identidade indígena. Eles tinham sofrido, digamos, o avanço dos estados nacionais bolivianos, paraguaios, argentinos e brasileiros. Tinham vivido nessa tensa relação com outros grupos indígenas que se entendiam, eles sim, proprietários e, digamos, próprios das reservas indígenas criadas pelos territórios brasileiros. E pese a tudo isso, os terenas ainda se diziam terenas e ainda se diziam indígenas, né? Então, a assimilação, seguindo aquelas formas clássicas da antropologia mais clássica, não aconteceu. Essa gente tinha alterado várias das suas práticas culturais, várias das suas formas de viver no território, mas eles não se consideravam brasileiros. Eles não se consideravam parte da sociedade brasileira. Eles eram índios. Eles se diziam índios. Bom, então, observando essa relação dos terenas com a sua própria identidade e com os grupos circundantes, Roberto Cardoso de Oliveira vai reformular os giros do seu professor, do Darcy Ribeiro. Então, se bem Darcy Ribeiro tinha deslocado o foco da antropologia clássica nos grupos tribais como uma unidade total, pensando que a unidade total estava colocada não nos grupos étnicos, mas na sociedade nacional, porque era a sociedade nacional
que fazia a pressão política, social e econômica para englobar esses índios, né, o Roberto Cardoso de Oliveira vai propor outro giro mais. Vai propor dizer que a unidade não era nem como pensava a antropologia clássica de corte malinowskiano, a tribo ou grupo social tribal, também não era a sociedade nacional. A única unidade possível, vai dizer Roberto Cardoso de Oliveira, é o conflito. É o conflito entre esses indígenas e a sociedade nacional. Neste conflito é onde nós podemos situar, e essa palavra é importante, situar a unidade da visão e a unidade da perspectiva antropológica. A única coisa estável aí é o conflito. A única coisa que havia atravessado os 150 anos da história dos terenas no território brasileiro era, digamos, a permanência e transformação histórica de um conflito que, sim, se transformava historicamente, mas continuava existindo. Então, esse giro é super importante. Esse giro permite entender que os grupos sociais não são coisas, as identidades também não são coisas. A única forma de captar etnograficamente a existência dos grupos é captar o conflito que existe entre os grupos. Esse giro posiciona o lugar de foco da antropologia na fronteira. Por isso eu falei para vocês no princípio que esse giro era um giro da identidade que transforma ou que vê a identidade como uma forma transfronteiriça e fronteiriça, né? Bem, então aqui o Roberto Cardoso de Oliveira vai pensar que a única forma de captar os grupos sociais é centrar-se nas situações sociais. Nas situações sociais a partir das quais os conflitos identitários vão mudando a forma como os grupos se definem para si, em si e para o outro. Então, os processos são subjetivos, os processos são coletivos de identificação. Mas, independentemente de ser subjetivos ou coletivos, são conflitivos. Isso estrutura a identidade e estrutura os grupos. Então, o foco analítico está na situação social e o foco está na identidade como conflito situacional. Roberto Cardoso de Oliveira retira, segundo ele, né, essas informações da teoria das identidades proposta por Frederick Barth, mais ou menos no final dos anos 60, em 1969, num livro que é clássico da antropologia, que se chama The Boundaries of Social Groups, né, os limites dos grupos sociais. Nesse livro, na introdução desse livro, né, que é um compilatório de capítulos de diferentes autores, quase todos eles estudantes do próprio Barth, na introdução, vai rejeitar 4 elementos que definem a comunidade na antropologia clássica. O primeiro é a ideia de que os grupos ou comunidades étnicas e tribais se perpetuam biologicamente. O segundo é que esses grupos compartem valores que são plasmados em formas culturais homogêneas e exteriorizáveis, culturais. 3. Que esses grupos constituem um campo coeso de comunicação, que eles têm uma mesma linguagem de comunicação interna, né, e que é coesionada e que é homogênea. E 4. Que os seus membros se auto-identificam e são identificados pelos demais grupos como pertencentes a uma mesma comunidade identitária. Então, para Barth, os argumentos antropológicos assumiram que a cultura seria uma espécie de resultado, de reflexo imediato da unidade desses 4 elementos. E isso produz, para Barth, né, essa ideia da cultura como resultado desses 4 elementos, produz uma justa posição entre o conceito de identidade étnica, identificação, grupo étnico e cultura. Então, Barth o que vai fazer é descolocar esses elementos para pensar que a cultura não é igual à identidade, a identidade não é igual ao processo de identificação e que um grupo étnico não equivale a uma identidade e a uma cultura. Bom, então, Cardoso de Oliveira concorda plenamente com isso e concorda com o fato de que essa fórmula clássica, esses 4 elementos da antropologia clássica não servem para descrever nem os terenas, nem vários outros grupos étnicos indígenas brasileiros com os quais ele tinha tido contato, né? Bom, então, ele vai concluir, Roberto Cardoso de Oliveira, que as culturas e as práticas culturais, porque ele não fala das culturas como substantivas, não se refere às culturas como relações e processos, né? As práticas culturais não refletem a modo de holograma a identidade. Então, os grupos articulariam e se articulam, na verdade,
formas de identificação étnica, processos de identificação, que vão se dando precisamente no conflito. Então, a identidade não existe fora do conflito. Um grupo não tem identidade se não está em relação com outros grupos e se essa relação não produz um processo de identificação, um ser para o outro, vai dizer Roberto Cardoso de Oliveira, né? Então, se nem a cultura, nem a identidade podem delimitar um grupo étnico, se nenhuma delas podem ser considerados um ponto ontológico de partida da formação desses coletivos, então como é que a gente pode definir um grupo étnico em termos antropológicos? Difícil, né? Bem, então, essa visão radicalmente processual da identidade vai empurrar Roberto Cardoso de Oliveira, bastante respaldado pelas reflexões de Barthes, a um ponto crítico muito interessante. Roberto Cardoso vai afirmar que a única forma de entender os grupos étnicos é entender a fronteira como definidora desse grupo, entender a forma que o grupo constrói as suas representações e as suas relações de fronteira com outros grupos. Então, não é a essência cultural que supostamente encerra um grupo que o define. O que o define o grupo são as fronteiras, as fricções interétnicas entre um grupo e outros grupos. Então, toda identidade é uma fronteira. Toda identidade é um processo de construção de fronteiras. Bom, então, em tudo isso, desde a minha perspectiva, né, vocês já vão se dar conta ao longo da minha contribuição que a minha perspectiva é uma perspectiva bastante pós-marxista, né, bastante gramsciana e pós-gramsciana. Para mim, Roberto Cardoso de Oliveira está construindo uma teoria da identidade que é fronteiriça, mas também é uma teoria que fala da identidade como uma contradição dialética e historicamente identificável, né? Vou terminar essa segunda parte da minha contribuição lendo um fragmento que para mim deixa muito de um escrito do Roberto Cardoso que para mim deixa muito claro essa visão da fronteira identitária como uma dialética, né? Então, o Cardoso de Oliveira diz num livro, num texto seu publicado em 1963 sobre as fricções interétnicas, né? As sociedades tribais mantêm com a sociedade envolvente, seja ela nacional ou colonial, relações de oposição historicamente e estruturalmente demonstráveis. Note-se que não se trata de relações entre entidades opostas, simplesmente diferentes ou exóticas, umas com relações às outras, mas contraditórias. Isto é, que a existência de uma tende a negar a existência da outra. E não há melhor razão para fazer uso do termo fricção interétnica para enfatizar a característica básica desta situação de contato. As sociedades em oposição, em fricção, também possuem suas próprias dinâmicas e suas próprias contradições. Daí que entendamos a situação de contato como uma totalidade sincrética, ou, em outras palavras, como situação de contato entre duas populações dialeticamente unificadas através de interesses diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por mais paradoxal que isso possa parecer. Então, a teoria do Cardoso de Oliveira é uma teoria da identidade dialética fronteiriça. Mas apesar de que é uma teorização que está muito inspirada na condição indígena brasileira, o Roberto Cardoso pensava nessa teoria da fricção como extensível a outros fenômenos identitários, como uma teoria da identidade, né? Bom, agora, o problema dessa teoria da identidade no Roberto Cardoso de Oliveira tem a ver com o fato de que ela assume a fronteira como elemento definidor da identidade, mas não teoriza o conceito de fronteira. O que é a fronteira nessa teoria, né? Bem, esse é um problema que nós vamos abordar com o próximo giro teórico, que é o giro que vai fazer o Alejandro Grimson, que é também um discípulo do Roberto Cardoso de Oliveira, e que vai propor solucionar essa falta de teorização antropológica sobre a fronteira através de etnografar as fronteiras na América do Sul. Bom, mas esse é o tema da próxima sessão. Nos vemos.